Olá, meus amores, Tiele mais uma vez aqui para nossa aula de arte. Tudo bem com vocês? Coisa boa. Hoje vamos dar início ao segundo capítulo, tá bom? Falando sobre contrastes do som, tá ok? Já te convido a você pegar o seu livro e colocar na página 262. Vamos lá? Olha como está linda a capa do nosso novo capítulo. E neste novo capítulo vamos estudar, certo? Que o contraste dos sons, eles podem ser percebidos, né, na intensidade e na altura por meio de um timbre. E no decorrer das aulas a gente vai entender melhor o que cada um significa, ok? Olha aí, quantas coisas bonitas a gente consegue analisar, não é? Nessa imagem aí. Temos alguns instrumentos, não é? Alguns desses instrumentos têm um timbre mais grave e outros mais agudos, tá bom? Então, passando adiante, a gente vai entrar aqui na página 264, que está falando sobre o quê? As propriedades do som. As propriedades que nos permitem distinguir um som de outro são 4, né? Que é o timbre, duração, intensidade e altura. Elas formam a identidade de cada som. E quando a gente consegue, né, conhecer cada um desses, a gente vai poder apreciar melhor, certo? E saber as suas diferenças e também fazendo com que as suas diferenças haja uma combinação, como mostra aí a imagem, não é? Um garotinho e uma garotinha estão brincando aí, né? Tocando, olha aí que interessante. Mais um pouquinho abaixo, a gente vai ter um quadro aqui, certo? Com aquelas 4 palavrinhas na qual a gente viu logo no início aí do texto, não é? Que é o timbre, duração, intensidade e altura. O timbre é o quê? Ele vai nos permitir diferenciar um som do outro, reconhecendo assim a voz, né? Os instrumentos musicais e também a fonte sonora. A duração, ela já nos permite reconhecer os sons quando eles são curtos e também quando eles são longos. A intensidade nos permite saber se o som vai ser suave ou se ele vai ser forte, certo? E aí a gente pode distinguir. E a altura vai nos permitir diferenciar um som agudo e um som grave. E essas propriedades combinadas, não é, entre si, elas produzem diferentes sons, certo? Aí, nessa mesma atividade aqui, está mostrando, não é, que ó, vamos descobrir quem conhece, quem consegue reconhecer a voz dos colegas. Ou seja, né, quando a gente fala de voz, a gente está falando sobre o timbre, certo? De cada um deles. Aí você pode estar fazendo essa pequena brincadeira aí com as pessoas da sua família, mamãe, papai, não é? Aí faz essa mudança um pouco na voz, a mamãe deixa o tom mais grave, né? A irmãzinha deixa o tom mais agudo e assim vamos tentar, né, descobrir quem é quem aí com uma venda. Reúne aí a família, né, e faz essa brincadeira de tentar descobrir quem é que está fazendo essa voz. Olha aí que interessante, né, que bacana. Como a própria atividade com a lupa na mão está propondo, certo? E vocês podem fazer um pequeno vídeo e mandar para a gente ver como foi essa experiência com a família de vocês, ok? Mais um pouquinho para frente, a gente vai ver aqui um pouco sobre a duração do som. Olha só, ao nosso redor existem diferentes sons, né? Existem sons de diferentes durações. Na linguagem falada, por exemplo, né, a gente pode alongar aí as vogais e também algumas consoantes e alguns dígrafos, certo? Como os exemplos que estão nesse quadrinho aí rosa,
né, algumas letras aí. A gente começa com as vogais, né, ó. Olha só. A, E, I, O, U. A gente já consegue, né, perceber que cada som dessas letrinhas, elas são alongadas. Vamos dar continuidade. M, J, N, R, R, L, F, S, né? A gente consegue perceber que eles produzem um som mais longo. Porém, também existe o quê? A emissão do som de algumas consoantes, no entanto, sempre resulta em um som mais curto. Exemplo dessas letras que a gente tem aqui. P, Q, T, K, B, né? Aí a gente consegue perceber que não tem um som tão longo, é curtinho. Olha aí, experimenta novamente. P, Q, T, K, B. Olha aí, percebeu? Coisa boa. Na nossa atividadezinha de casa, a gente vai fazer só uma pequena mudança aqui, certo? A tia ele vai explicar. Que a atividade está pedindo para você fazer o quê? Cada aluno deve trazer para a escola 2 utensílios domésticos ou outros objetos. Um que produza som longo e o outro que produza som curto. Em grupos, combinem os sons longos e curtos dos objetos que trouxeram e explorem os contrastes sonoros. Se preferirem, desenhem símbolos para lembrarem a sequência de cada objeto e a duração dos sons, como a partitura que está ilustrada a seguir. E depois apresentem a sua composição, né, que você fez aos colegas da turma. Porém, gente, como a gente bem sabe, não é ainda, as nossas atividades ainda não retornamos presencialmente. A gente continua ainda com as atividades online, certo? Então, o que é que a tia Eli vai propor para vocês nessa atividade, né? Que vocês aí nas suas casas irão escolher alguns objetos, certo? E dentre esses objetos, vocês irão escolher, certo? Um que produza um som longo e outro, certo, que produza um som mais curto, certo? E em seguida vocês vão listar, certo? Vão fazer um quadro. Eu vou até fazer aqui na lousa para vocês verem como vocês irão fazer em casa, tá? Vocês irão construir um quadro. O quadro que a tia ele está fazendo aqui está maior, certo? Para melhor visualização. Vamos fazer essa divisória aqui. Certo? Aí você complementa, né, com o cabeçalho, que a gente sempre faz antes das atividades, né, coloca atividade de arte, seu nome completo, isso com aquela letra bem bonita, caprichada, que a tia ele sempre fala e sempre pede, ok, meus amores? Fez esse quadrinho, com os objetos que você encontrou na sua casa, você irá, certo, listar. Peguei um objeto, ele produz um som curto, qual é o nome desse objeto? Escreva aqui. Peguei um outro objeto, ele já produz um som mais longo, vou escrever desse lado, certo, meus amores? Então, essa é a atividade proposta que a tia Eli passa para vocês. Mas qualquer dúvida, fala com a tia Eli pelo WhatsApp, que ela vai tentar lhe ajudar, tá? Para você conseguir desenvolver a sua atividade de uma forma bem legal, bem divertida, tá bom? E que vocês possam compreender. A tia Eli agradece por vocês terem assistido até aqui. A tia Eli manda um beijão e até a próxima aula. Tchau!